noite a todos aqueles que nos acompanham através das nossas divulgações, dos nossos canais digitais, e a todos vocês presentes na data de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria tê-los conosco nessa noite para mais um dia de aprendizado, mais um dia de reflexões. De início, pedimos a todos a gentileza de manter os seus celulares desligados ou no modo silencioso, para que possamos nos desconectarmos um pouco mais das coisas materiais do nosso dia a dia e possamos nos conectarmos mais com a espiritualidade para receber as energias salutares que ela vem nos dar hoje. E antes de iniciarmos os nossos trabalhos, gostaria de deixar alguns recadinhos iniciais. A nossa casa, além das atividades de quarta-feira, realiza também nos outros dias da semana cursos de aprendizagem do movimento espírita. E nas terças-feiras, às 20 horas, nós temos um curso que está no seu início, que é o curso do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Então, quem tiver interesse de se aprofundar um pouco mais nos ensinamentos, conhecer um pouco mais da doutrina espírita, pode procurar um de nossos trabalhadores da casa para que possa prestar mais apoio e suporte para quem tiver interesse de se matricular nesse curso. E aos demais cursos, dos outros dias também, nós estamos à disposição para sanar qualquer dúvida, então fiquem à vontade de nos procurar. A nossa casa coordena os trabalhos do Projeto Família, que são realizados aos sábados no Núcleo Assistencial Espírita Edo Mariano, onde nós damos assistência às famílias carentes cadastradas e nós fazemos o acolhimento das crianças e dos seus representantes, dos seus responsáveis. E uma vez por mês, nós realizamos a entrega das cestas básicas a essas famílias. E todo o mantimento que nós utilizamos para a montagem dessas cestas vem de vocês, doações que vocês fazem, que nós fazemos para o acolhimento dessas famílias. E por isso, aquele que tiver interesse, nós convidamos de fazer parte do nosso grupo Semeadores do Bem. Esse projeto que visa angariar voluntários para doações mensais de mantimento. Então, quem tiver interesse de contribuir, nós temos na nossa mesa, ali na entrada do salão, um panfleto como este daqui. E nele vocês podem indicar ou escolher algum alimento que tenha preferência para fazer a doação, e mais abaixo um campo para vocês colocarem um nome e um contato. Então, quem tiver interesse pode preencher esse panfleto e nos entregar, e assim, através desse contato registrado, nós iremos, uma vez por mês, mandar mensagens como forma de aviso, para que possamos cumprir nossas metas de doações de alimentos necessários para atender as nossas famílias. Lembrando a todos que na próxima quarta-feira nós teremos a presença do Fernando Lemos, da cidade de Guariba. E hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui na nossa casa a Renata Magri, que é da cidade de Araraquara, ela que é psicóloga, está vinculada ao Centro Espírita Casa de Fraternidade Chico Xavier, de Araraquara também, e vem hoje falar conosco a respeito do tema o Evangelho do Dia. Mas antes de passarmos a palavra a Renata,
convidá-los para a nossa oração inicial. Vamos todos elevar os nossos pensamentos e agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, por mais esta oportunidade de podermos estar reunidos, aprendendo um pouquinho mais sobre as lições desse Evangelho. Que essas lições, Senhor, sejam a base do nosso crescimento espiritual e que elas calem fundo em nossos corações, nos ajudando e ajudando a todos que nos sabem. Obrigado, Senhor, pela presença da espiritualidade amiga, que a todo momento nos ampara, nos ajuda e nos guia através dos melhores caminhos, a fim de que possamos estar sempre conectados a Ti. E assim, querido Mestre, com as Suas bênçãos, começaremos os trabalhos de hoje. Que assim seja. Renata, a palavra é sua. Boa noite a todos. É sempre uma alegria poder ter essa tarefa de vir falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu conversava com o Orson a respeito do tema, eu falei, Orson, vai ser o Evangelho? E aí vai ser na semana, assim. Aí ele falou assim, mas como que a gente coloca esse tema? E aí agora eu descobri que ele colocou o Evangelho do dia. Ele foi literalmente, né, na essência do meu pedido. Então, o Evangelho do dia. Então, nesse começo dessa semana, já me preparando para estar com vocês, eu fiquei pensando na temática e fiquei com vontade de falar sobre a oração. Então, eu vou fazer assim, a gente inicia a palestra de hoje trazendo algumas frases do Evangelho, pautada no capítulo 27, item 9, tá? Então, eu vou trazer essas frases curtinhas. Muitos de vocês vão falar assim, mas a gente já sabe sobre essa questão da prece, mas a gente só vai estar começando, nós vamos estar aquecendo a nossa mente. Igual quando a gente vai para a academia, a gente faz um aquecimento, um alongamento para iniciar o nosso treino. Trazer, refrescando aí a nossa memória em relação a esse tema, porque depois a gente faz a puxada de orelha. Aí a gente começa o azedume, né? Então a gente começa na simpatia, depois todo mundo começa a olhar do lado, eu faço uma pergunta, olha para baixo, já ninguém vai me encarar mais. Mas faz parte, estou acostumada. Vamos lá então. A gente vai falar sobre a ação da prece e transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela, nos pomos em relação mental com o ser a qual nos dirigimos. Não tem novidade? Tem? Então, a prece é uma invocação. É um pedido de auxílio. Eu costumo dizer que a prece, assim, é um diálogo. A gente fala com Deus. E o Evangelho vem nos dizer que às vezes a gente não tem muita condição de falar com Deus. Então tem os intermediários, eles é que vão ouvir a nossa prece, mas sempre ela vai chegar até o Pai. Porque é Ele que tem a vontade maior, Ele é que tem o poder. E é Ele que vai decidir se nosso pedido, nosso socorro vai ser assistido, como vai ser assistido, né? Então, a prece é esse diálogo. É o momento onde a gente fala com o Pai. Então, a gente se põe em relação mental. Por isso que o tema desse capítulo é ação da prece, transmissão do pensamento. Aí, outra frase que eu escolhi foi
o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar a forma de transmissão do pensamento. Então, o Espiritismo vem mostrar para a gente que nessa relação mental, a gente faz o diálogo através da transmissão do nosso pensamento. A gente gosta muito de falar de uma obra de Leon Denis, que é o problema do ser, do destino e da dor, porque nessa obra, aliás, acredito eu, que é a única obra que a gente vai ouvir falar das potencialidades da alma, que são os atributos do espírito. Então ali ele vai categorizar a consciência, pensamento, sentimento, livre-arbítrio, memória. Esqueci de mais algum? São esses os atributos do espírito. Quando a gente fala, então, explicar a ação da prece através da transmissão do pensamento, o pensamento é um dos atributos do nosso espírito. E na sequência, Kardec então explica que, vamos imaginar o fluido cósmico, o fluido universal, todos nós mergulhados, acho que para a gente entender, vamos imaginar que nós aqui estamos todos mergulhados num grande aquário. Fica mais fácil, né? A gente já visualizou. Então, esse fluido, esse aquário, esse meio, é por onde vai se propagar o nosso pensamento. E o veículo do nosso pensamento é a vontade, que é outro atributo do nosso espírito. Então, quando a gente vai estudar a ação da prece, à luz do Espiritismo, nós já vamos adentrando no campo de conhecimento desses atributos. Que para eu falar com Deus, para eu falar com a espiritualidade amiga, para eu falar e ouvir a minha alma superior, para eu falar com o meu anjo guardião, eu me relaciono mentalmente. E esse veículo é da vontade. Vamos começar a aquecer a nossa mente. Como anda a sua vontade? Firme? Forte? Determinada? Direcionada? Ou anda meio capengando, cheia de dúvida, insegura? Porque o Evangelho vem nos dizer que para que essa prece tenha uma qualidade, ela vai depender da qualidade desses atributos. Porque o poder da nossa prece é a vibração da energia vinculada da força do nosso pensamento, da nossa vontade e dos nossos sentimentos. Faz sentido? Algo novo até aqui? Talvez a forma de interpretar? Porque assim, dependendo da nossa experiência, imagina aquela pessoa, já que a gente falou de um aquário, vamos falar de um mar agora. Cada um vai mergulhar dependendo dos seus recursos. Então, uns vão mergulhar só na superfície, vão ficar ali nadando na superfície. Outros que de repente têm equipamentos, é melhor treinado, vai fazer o quê? Vai dar uma profundidade. E aqui eu estou usando recursos da série psicológica Joana de Ângeles, eu estou usando o recurso do estudo da educação do espírito, que é a metodologia da educação do espírito, da equipe do professor Eurípides Barçanufo. Então eu estou usando recursos aqui de uma profundidade, e aqui eu só estou aquecendo. Então vocês têm que ser sinceros. Posso ir mergulhando? Posso ir mais um pouquinho? Nossa, a força de vontade de vocês está assim, absurdo. Eu posso? Todo mundo faz assim. Pode. Vamos lá, vamos trazer essa vontade, porque se a gente não tiver essa vontade ativa, a gente não tem uma conexão com o plano superior. A nossa falta de vontade, mediana e rasa, faz a gente ficar conectado ao plano muito inferior. E se a gente quer resultado, se a gente quer ouvir uma resposta do plano superior, a gente precisa ter uma vontade firme, um pensamento reto, um sentimento pacificado, porque senão eu não me conecto ao
a falar com a espiritualidade superior, a mandar um recado para Deus. Então eu preciso estar firme. Então, a energia, o poder da minha oração vai depender da qualidade desses atributos. Como que está a minha forma de pensar e de me direcionar a Deus? Quais são os meus sentimentos? Como está a minha vontade? Vai colocando tudo isso aí na mesa, que depois a gente junta tudo e faz um pacote. Qual que é a finalidade da prece, então? Já que a gente está falando que a prece é uma invocação, é um pedido, por que a gente ora? E o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz duas finalidades úteis para a oração. Uma, atrair a inspiração dos bons espíritos. Outra, pedir força para resistir às tentações. Não adianta a gente pedir para tirar a sogra da nossa vida. Não adianta a gente falar que o nosso trabalho é difícil, que o nosso patrão é difícil, que eu preciso mudar de emprego. Não. A prece é para nos dar força para resistir. Por quê? Conhecedores da doutrina, sabemos que há um planejamento reencarnatório. Existe um plano de ação para as nossas vidas. E nós não estamos no emprego que estamos à toa. Não estamos convivendo na casa espírita com determinados trabalhadores à toa. Não estamos inseridos na família que estamos por acaso. Deus não erra de endereço. Ele tem um propósito. E as dificuldades, que são as tentações, porque a gente fica tentado, não fica? Fica tentado a desistir, fica tentado a brigar. Por quê? São registros de experiências do passado, que são gravados na nossa memória. E, por mais que a gente não lembre o que foi feito lá atrás, esses registros que ficam no perispírito, num corpo muito sutil, ele fica pulsando, ele fica latente. Por quê? A mudança desses registros vibratórios vai acontecer nos nossos sentimentos. Precisamos nos relacionar de novo para, no mínimo, perdoar e amar. No mínimo. Resgatando, então, e reajustando tudo aquilo que foi mal feito no passado. É uma nova oportunidade que Deus nos oferece. Então, diante das dificuldades do nosso dia a dia, fazer uso da prece é pedir força. É pedir orientação e inspiração dos bons espíritos. Para que a gente acesse uma sabedoria. Porque tudo que nós vivemos anteriormente, as coisas ruins a gente fala que veio aqui pagar, né? Mas e as coisas boas? As coisas boas são as aquisições que vão nos sustentar nesses novos desafios. Então tem muita coisa que vem junto na nossa bagagem espiritual, mas vem também a sabedoria daquelas experiências. E às vezes a gente não acessa essa sabedoria por conta da nova oportunidade. Mas no processo de oração, quando a gente pede a força e a resistência, a gente acessa essa sabedoria. Sim ou não? Vamos ver. Aí no Evangelho a gente encontra um modo de orar. Vamos pensar então. Nós vimos a finalidade e o modo de orar. Antes de eu falar do modo de orar, achei, o relógio está desse lado aqui, ó. Eu estava tão feliz porque eu fui tirar o relógio ali, eu vou ficar falando até a hora que alguém parar, mas aí eu virei do lado e achei ali. Tem pouco tempo, gente, 25 minutos. Vamos lá. É meia hora, né? Até as 9. Mas eu acabo antes das 10h30. Aí, gente, é o seguinte, modo de orar. Então a gente viu a finalidade e como eu devo orar. O dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Eu já vou começar a apertar agora o calo de vocês. O nosso dever
ao acordar é orar. Vamos lá. Imagine-se acordando. Abriu o olho. Percebi que estou vivo. Percebi que é um novo dia. Então eu vou orar. Ele colocou aqui o dever de toda criatura humana. Ele colocou criatura humana no Evangelho. Porque não é qualquer criatura, é a humana. Tem o dever de orar a hora que acorda. Estamos orando a hora que acordamos? Não precisa responder, tá, gente? Porque a ideia não é constranger ninguém, mas é provocar a reflexão. Ao acordar, o nosso dever é orar. A gente viu que orar é um pedido, e no Evangelho também está que orar é agradecer, pedir, louvar. Eu estou sendo grato a Deus pela nova oportunidade, porque cada vez que a gente deita e dorme, a gente está morrendo um pouquinho, né? A gente morre agora, morre e ressuscita no dia seguinte. Eu agradeço dando a vida. Vamos lá. Ele continua. Deveis orar incessantemente, sem para isso procurardes o vosso oratório ou cairdes de joelhos à praça pública. A gente pode orar incessantemente, sem parar, mas não é preciso um local. Será que a gente está rezando só quando a gente vem às quartas-feiras na casa espírita? Não, tem horário também no meu Evangelho no Lar, então são 2 vezes por semana que eu oro. Vai refletindo aí. A prece diária é o próprio cumprimento dos vossos deveres. A prece diária. Ele está falando que é só de quarta-feira? Quando você for ao culto, faça uso da oração. Não. A prece diária. E agora vai piorar. Gente, não é invenção minha, está no Evangelho. Depois você chega em casa, leia o capítulo item 9. Olha o que ele coloca. Agora vai piorar. Independente das preces regulares, da manhã e da noite, e dos dias consagrados, olha, hoje é um dia consagrado. A prece pode ser de todos os instantes, sem interromper os afazeres. Pelo contrário, isso os santifica. Agora complicou de vez. Porque está colocando aqui, para o leitor que se diz espírita, cristão, que é a mesma coisa. Então ele está supondo que a gente que está lendo ali, a gente ora pela manhã, a gente ora à noite, a gente ora nos dias consagrados, e ele complementa. Faça então a sua oração a todo momento, para que as suas tarefas, os seus afazeres sejam santificados. Você já deve estar assim, cansado de ouvir palestrante falar da questão 909, 909, assim espero, 19, obrigada, do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho fala: antes de dormir, recolha-se em silêncio, avalia o seu dia. Então a gente já está cansado de ouvir que toda noite a gente tem que fazer essa oração. Passar o pente fino no dia. Tirar aquelas coisas sujas, aqueles pensamentos, aqueles perrengues que nós tivemos, perdoar quem tiver que perdoar, pedir perdão, porque às vezes a gente reconhece que ofendeu alguém. Eu passo o pente fino, aí depois eu vou dormir. Eu entro, antes de fazer a palestra, eu faço uma oração. Peço
que a espiritualidade amiga possa me envolver. Eu vou voltar para Araraquara, eu pego a estrada e peço a proteção no meu retorno. Antes de vir para cá, pedi a proteção para minha filha que ficou em casa sozinha estudando. Antes de dormir, eu peço a proteção para minha noite. Eu peço que eu possa ir para um lugar para aprender. Para que ao acordar no dia seguinte, tudo aquilo que eu tive de dificuldades no dia de hoje possa ser esclarecido para mim e que eu consiga ter facilidade de lidar com as coisas que eu vou precisar fazer no dia seguinte. Bom, já fiz não sei quantas preces, né? Ainda bem que o Evangelho tirou ajoelhar, porque senão a gente ia viver rastejando, com quem rezar para tudo. Ainda bem que então está fácil para a gente tem que ajoelhar. É mentalmente essa oração. É de coração para coração. É uma prece curta, é uma conexão. Só que aí eu quero piorar um pouquinho. Porque é o seguinte, aqui ele coloca assim, a prece é uma invocação, por ela nós pomos em relação mental. Aí eu sou muito inquieta, porque falou em mente. O que o Diego falou que eu sou? Minha profissão é psicóloga. Atualmente eu trabalho com yoga. Quando falo em yoga, todo mundo arrepia, né? Não porque faz aquelas posturas difíceis. Pelo menos os nossos alunos, às vezes ficam lá reclamando, começou a suar, liga o ar. Às vezes tem alguma reclamação. Mas a reclamação maior, sabe qual é? Eu não consigo viver meditando. Ficar quieto lá. E aí eu me lembrei disso. Porque se eu vou na oração me conectar mentalmente, eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Como anda o seu campo mental? A doutrina tem nos ensinado que mente é pensamentos e sentimentos. Como anda a qualidade dos seus pensamentos? Como anda a qualidade dos seus sentimentos? Porque isso forma o seu campo mental. E aí, eu fui lá e peguei Joana de Ângeles, os meus livrinhos de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, para quem não conhece, quero apresentar, é uma benfeitora espiritual que escreve através de Divaldo Pereira Franco. Então, Divaldo faz a psicografia das obras da série psicológica. Então, Joana de Ângeles tem uma série, são mais de 16 livros que ela nos ensina sobre a psique humana. Aí ela coloca assim sobre a mente. A mente é um cordel rebelde que necessita ser domado pelo exercício do direcionamento a valores que elevam e dignificam o ser. A mente é um cordel rebelde. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos precisam e necessitam ser educados. Isso é o que nós chamamos de autocontrole. A gente precisa ter controle sobre o que pensamos. O nosso esforço, então, quando a gente fala de espiritismo, para quem não conhece nada, como o Diego convidou para a gente vir às terças conhecer o que é essa doutrina, quando a gente não conhece, como que a gente vai falar para a pessoa que nunca ouviu falar de espiritismo? De cara você vai falar que são espíritos, mundo espiritual? Talvez a gente possa começar assim, olha, o espiritismo, como Kardec coloca, ele vem combater o materialismo histórico. Por quê? Até a era do espiritismo existia
uma supervalorização do quê? Do nosso conhecimento, do nosso corpo, dos prazeres da vida material. Até mesmo a gente pode dizer que a conquista intelectual está mais ancorada a essa vida material. E o Espiritismo vem trazer a revelação, ou vem, não a revelação, mas vem trazer para a gente que nós somos espíritos, numa experiência na carne, numa experiência na matéria. Essa experiência ela é passageira, ela é curta, mas quem é imortal, quem é eterno é o nosso espírito. Então a pergunta é, vamos fazer outras perguntas. Diariamente, você toma banho? Pelo menos uma vez por dia. Já é hábito. Você consegue se imaginar 5 dias sem tomar banho? Ah, mas você vai ter que imaginar. Agora comigo vai. Imagina você 5 dias sem tomar banho. Você se alimenta todos os dias, ou seja, ingere alimento pela boca? Todo dia e várias vezes ao dia cá entre nós. Imagine esses 5 dias sem se alimentar. Um dia, vai, vamos facilitar. Nós já adquirimos o hábito da alimentação e do banho. É o cuidado com o corpo. Mas se você é espírito, será que o banho e o alimento que você coloca na boca são suficientes para nutrir o seu espírito? Já pararam para pensar nisso? Então, se eu estou aqui numa doutrina que mostra para mim o caminho, mostra para mim o entendimento do que eu devo fazer aqui, eu estou aqui para evoluir, não estou aqui para passear. Eu estou aqui dentro de um planejamento. Eu estou aqui para cortar as arestas, eu estou aqui para me reajustar com a lei, eu estou aqui para me reajustar com aqueles que eu ofendi, que eu magoei, que eu traí no passado. Então, se eu sei que eu sou um espírito, numa experiência na carne, por que é que eu dedico tanto tempo ao corpo físico que a terra há de comer e não cuido do espírito? Perguntinha. Você tem orado todos os dias? Várias vezes ao dia? Então é disso que a gente precisa falar da doutrina. Porque senão, quando chegar a nossa hora, a gente vai bater lá e querer entrar na porta de São Pedro. Ele vai dizer assim, qual é a senha? Porque não é mais chave, né, gente? Ele vai falar, qual é a senha? Você não sabe. Vai ser difícil essa porta abrir para você entrar. Porque se você se dedicou somente ao corpo material, provavelmente você trabalhou muito, juntou dinheiro, construiu casa, adquiriu um carro, adoeceu, morreu e chega do lado de lá sem recurso espiritual para entrar. Aqui a minha fala não é contra bens materiais. A gente pode ter o conforto material, mas o que a gente não deve é ficar escravos e dependentes desse mundo material que é curto e passageiro, em detrimento do nosso espírito que é imortal, porque ele também precisa ser nutrido, e a oração é a nossa nutrição. É através dela que a gente vai nutrir não somente o nosso espírito, inclusive o nosso corpo físico. Olha que interessante, ó. Joana de Ângeles continua assim: a mente é geradora de energias compatível com o tipo de aspiração que a acalenta.
movimentando-se através da corrente sanguínea, que vitaliza e mantém o corpo físico. Quando a gente tem o diagnóstico de uma doença, quem adoeceu? A nossa mente primeiro. Tudo começou de uma forma tão sutil. No meu trabalho a gente diz assim, que tudo começa com sinais e sintomas, que às vezes nem médico diagnostica ainda. São só sinais e sintomas. Você não tem nada, você só teve uma indisposição. Toma isso aqui que vai passar. Para nós que conhecemos energia, se a gente não tomar cuidado, isso vai ser diagnosticado com o nome de uma doença. Em breve. Porque a gente sabe que a mente é que gera energia e ela pode tanto oferecer para o nosso corpo físico saúde, quanto ela pode adoecer. Olha a importância da higiene mental nas nossas vidas. Higiene mental é a gente olhar e cuidar dos nossos pensamentos, cuidar dos nossos sentimentos. E Joana de Ângeles continua: a mente que capta o psiquismo superior, a mente que capta esse psiquismo superior e canaliza-o através do cérebro, vitalizando o organismo, facilmente experimenta bem-estar, desfrutando de saúde plena. Joana de Ângeles, então, traz para a gente que aquele que capta o psiquismo, a gente vai captar o psiquismo através do silenciar. Então, quando eu oro, eu falo com o plano superior. Mas se eu ficar que nem uma tagarela, eu vou ouvir alguma coisa? Não. Quando eu estou desesperado, aflito com alguma coisa, eu me ponho a orar e a falar e a pedir. Primeiro que eu peço tudo errado, porque eu não estou pedindo força, não estou pedindo... Não, eu começo, meu Deus, por que isso está acontecendo? Justo comigo. Isso é reclamação, isso não é oração. Passou o momento de desespero? Cala-te e se põe a orar, para você se conectar com um plano maior. Depois que você fez a sua prece, silencia de novo, aquieta o seu campo mental, acolhe os seus pensamentos e os seus sentimentos, para ouvir o que vem do alto. E isso a gente só consegue, como a gente encontra na série psicológica de Joana de Ângeles, na meditação. Os médicos hoje estão que nem loucos. Por quê? Não se trata nem de eles terem recurso, porque hoje está muito na moda a medicina integrativa. Mas os pacientes não querem o exercício diário da higiene mental. Querem o quê? Remédio. É um remédio para tudo. Você acorda com dor no joelho, já toma um remédio, porque isso não pode atrapalhar no dia. Teve uma dor de cabeça no meio-dia, toma outro remédio. Aí come alguma coisa e fala, essa comida não me caiu bem, acho que eu vou tomar um remédio. E passam dias, horas, meses, anestesiando-se, sendo incapaz de usar os atributos do seu espírito, usar a inteligência, usar o discernimento, a lógica, a razão, o bom pensamento, sentimentos nobres que estão latentes em nós, aguardando para se manifestar. E por que eles não se manifestam? Estamos anestesiados, estamos dormindo, estamos na preguiça, estamos no imediatismo da vida, no materialismo, e achando que está tudo certo viver dessa forma. Estamos conectados com o plano terreno. E aqui, ao entorno do planeta Terra, tem muitos
espíritos desencarnados na mesma vibração que a gente, ou até mesmo mais baixo. E é com eles que a gente se conecta a maior parte do tempo, por conta dos nossos vícios, sejam eles qual for. Se eu não fizer higiene mental, orando, meditando e relaxando diariamente, eu não vou acessar um plano superior. Eu não acesso a minha alma, que tudo sabe. E acessar a nossa alma é silenciar para ouvir a nossa essência divina. Eu não estou falando nada de novo, mas a gente precisa refletir e reforçar para a gente se entender e entender onde é que nós estamos posicionados nesse mundo de meu Deus. O que é que eu estou fazendo? Será que eu faço da minha vida um ritual de uma rotina maçante, onde eu acordo todo dia no mesmo horário, eu faço as mesmas coisas? Se eu não acordo com o despertador, eu acordo olhando as redes sociais. Eu levanto sempre correndo da cama, como se estivesse sempre perdendo hora. Eu vou abrindo as portas e as gavetas da minha cozinha, porque eu já sei decoro onde as coisas estão guardadas. Eu não preciso nem pensar no que eu vou pegar. Automaticamente eu já pego tudo, faço café, ponho o pão para esquentar, eu como e saio. Pego sempre as mesmas ruas, vou todo dia para o mesmo trabalho, reclamo sempre das mesmas pessoas. Não entendo que, além do salário, o meu trabalho é um recurso divino para eu aprimorar as minhas inteligências. E volto para casa. Quantos de nós temos voltado para os nossos lares, onde os nossos filhos ficam o dia inteiro numa escola, longe do coração da mãe, longe dos braços de um pai, e chegamos todos cansados, comemos o que tem e vamos dormir. Que vida miserável que a gente tem levado. Com a riqueza do Evangelho, que nos traz um processo terapêutico para entendermos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde devemos ir. E a gente não usa esses recursos. Às vezes, nem lê o Evangelho para fazer o Evangelho do lar, a gente está realizando. Eu não sei aqui em Matão, pode ser que aqui seja diferente, mas lá em Araraquara, vira e mexe, a espiritualidade amiga puxa a orelha dos trabalhadores, dizendo assim: tem trabalhador que não está fazendo o Evangelho no lar. Não sei, aqui não acontece isso, Matão? Olha que riqueza! Quantas e quantas vezes a gente olha para esse capítulo do Evangelho, mas a gente não para refletir na profundidade terapêutica dessas palavras, que vão além de palavras. A gente precisa interpretá-las, refleti-las, e mais do que isso, vivenciá-las. Para que haja transformação. O mundo que nós desejamos ver melhor, ele começa na construção íntima de cada um de nós. Porque se um de nós não estiver fazendo a tarefa correta, o mundo não vai estar em equilíbrio. Olha a nossa responsabilidade. Somos colaboradores, coautores, somos ou não? Temos essa responsabilidade de cuidar uns dos outros. E a gente vai encerrar a nossa fala com Santo Agostinho. É o último item desse capítulo 27. Santo Agostinho, então, deixa uma mensagem para a gente. Vinde todos vós que desejais crer. Acorrem os espíritos celestes e vêm anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios.
Homens incrédulos, se soubesses como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece. Porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus. E para vós, o mistério se desfaz, porque Ele se revela. Apóstolos do pensamento, a verdadeira vida se abre para vós. Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelo mundo dos infinitos e etéreos que a pobre humanidade desconhece. Isso para mim ele está falando da meditação. Porque quem tem o hábito de meditação, a gente vai transcendendo, a gente sai dessa condição limitada do corpo e vai lá para um lugar de muita sutileza, do infinito, onde lá a verdade habita. E ela fala para você, ela traz as respostas para tudo aquilo que você traz enquanto questionamento íntimo. Marchar pelos caminhos da prece e ouvirei a voz dos anjos. Que harmonia! Não são mais os ruídos confusos, as vozes gritantes da terra. São a lira dos arcanjos, as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que a brisa da manhã, quando brincam nas romagens dos vossos arvoredos. Com que alegria então marchais! Vossa língua terrena não poderá exprimir jamais essa aventura, que vos impregna todos pelos poros. Tão viva e refrescante é a fonte que bebemos através da prece. Doces vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança pela prece. E essas esferas desconhecidas e habitadas. São divinas todas as aspirações quando livres dos desejos carnais. Vós também, como Cristo, orai carregando a vossa cruz. Levai e sentirei as doces emoções que lhe passam pela alma, embora carregasse o madeiro infamante. Sim, porque ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai. Então, que nós possamos seguir em paz. Esse era o meu trabalho para hoje, né? Minha tarefa de trazer essas reflexões. E é claro que se eu causei alguma dúvida, alguma inquietação, a gente sempre fica um pouquinho depois da palestra, sinta-se à vontade de se dirigir a mim, porque já que eu que falei, eu que devo ser responsável. Mas se não tiver uma dúvida direcionada a mim e a dúvida permanecer, se direcione a um trabalhador da casa, mais experiente, que poderá te orientar, trocar, te informar, te conduzir a um caminho. Eu desejo do fundo do meu coração que a gente vá despertando cada vez mais para a riqueza do Evangelho, porque para mim o Evangelho é um roteiro de terapia. Se nós seguirmos o Evangelho, a gente vai livrar todos os males e vai construir o bem que vai nos fazer bem. Sigamos em paz e lembre-se, sejamos a paz que tanto desejamos no mundo. Muito obrigada. Muito obrigado, Renata, nós te agradecemos. O Evangelho é do dia, mas esse tema é para toda a nossa eternidade, com certeza. Então nós te agradecemos mais uma vez, fique à vontade para retornar a essa casa sempre que você quiser, porque ela sempre estará de braços abertos para você. Nós vamos fazer um sorteio de um livro, e eu gostaria que você me falasse o número de 1 a 50. Número 27.
Dando então continuidade aos nossos trabalhos, eu gostaria de convidar nossos amigos passistas para ocuparem a sala do passe. E aqueles que tiverem interesse de tomar o passe, após a prece,